Não pode, não pode, não pode, não pode. Isso não é coisa de crente, isso é coisa de bode. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Isso não é coisa de crente, é coisa de bode. Tem gente com a mente pequena, com a língua de falador, fala mal de todo mundo, fala até mal do pastor. Diz que não dá o dízimo, pois ele pode gastar. Não pode, não pode, não é coisa de crente, isso é coisa de bode. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Isso não é coisa de crente, isso é coisa de bode. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Isso não é coisa de crente, é coisa de bode. Fala mal do seu irmão se está desarrumado. Quando chega na igreja só fica olhando pros lados, só presta atenção no salão do sermão, não quer saber. Se pergunta o que o pastor falou, começa a tremer e nem sabe dizer. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Isso não é coisa de crente, isso é coisa de bode. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Isso não é coisa de crente, é coisa de bode. Segunda não vai pra igreja, terça nem quarta também, quinta-feira não é dia, sexta e sábado não vai com ninguém. Domingo começa a encrenca, uma grande confusão. Ele fica grudado no jogo gamado, na tela da televisão. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Isso não é coisa de crente, isso é coisa de bode. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Isso não é coisa de crente, é coisa de bode. Ele não vai pra igreja, mas fica cercando quem passa. Meu irmão, ore por mim, pois eu estou saindo da graça. Estou todo atribulado, numa grande confusão. Ajoelhe e ore por mim, pra isso nós somos irmão, presta atenção. Não pode, não pode, não pode, não pode. Isso não é coisa de crente, é coisa de bode. Não pode, 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 não pode. Isso não é coisa de crente, isso é coisa de bode. Não pode.